Pessoas que gostam do mesmo gênero vão pro céu? A gente pode dar até um passo além. Um cristão pode namorar uma pessoa trans? Essas perguntas são tão interessantes que eu vou deixar ela pro final do vídeo, porque hoje é um vídeo de respondendo perguntas especial, comemorativo a 1000 inscritos. Tudo bem que a gente passou um pouquinho de 1000 inscritos, mas o que vale é a intenção. Mas antes da gente começar, eu sou o Lucas, você tá no canal 3 ou mais, e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Bora pro vídeo. Dimitri perguntou: posso parar de esperar e procurar logo a minha varoa pra casar e ter 7 filhos? Ou você acha melhor não, por causa da grande tribulação? Eu não quero que ele sofra. Primeiramente, se você já tem a idade pra namorar e a maturidade necessária, sim, você já pode ir atrás da sua varoa que esteja disposta a ter 7 filhos com você. Talvez seja um pouquinho difícil de encontrar, mas vai na fé. Mas sobre a questão da grande tribulação, não tem por que você ter medo disso, porque a Bíblia deixa bem claro que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Pode acontecer amanhã ou daqui 1000 anos. Não cabe a nós saber qual é o dia da chegada do Senhor. Cabe a nós estarmos prontos para o dia que ele venha. E se a gente ficar com medo, a gente vai ficar paralisado, não vai fazer simplesmente nada. Nós temos que continuar pregando e avançando no reino de Deus e constituindo família, que também é plano do Senhor. O nosso mano Greiser perguntou: eu tô tentando criar um canal cristão, só que eu tô tendo vergonha porque eu moro com a minha família. Poderia me dar dicas? É claro, tá aqui uma dica muito valiosa. Não tenha vergonha. Quem dera fosse fácil assim, né? Mas a palavra de Deus deixa bem claro que nós não podemos ter vergonha de proclamar o reino de Deus, porque Cristo deu a nós um espírito de ousadia, não um espírito de covardia. Mas eu sei muito bem que é difícil começar. Então tenta conversar com a sua família, deixar bem claro o que você tá querendo fazer. Talvez seja interessante você tentar gravar quando eles não estão em casa, ou simplesmente entrar no seu quarto e fechar a porta. Mas um ponto importante é: não fale de Deus apenas na internet. Fale de Deus a todo momento. Fale de Deus dentro da sua casa, fale de Deus dentro da sua escola, fale de Deus até mesmo para as pessoas da rua. Nesses momentos, é aí que você vai ter que vencer de verdade a sua vergonha. Porque tem uma coisa muito mais importante do que a sua vergonha. É a outra pessoa conhecer o reino de Deus. É a outra pessoa ser resgatada do inferno. Quando eu lembro dessas coisas, a minha timidez vai totalmente embora. O King perguntou: irmão, jejum pode ser outra coisa além de comida? Nesse vídeo aqui eu explico bem mais detalhado sobre o jejum, só que resumindo, eu acredito que não. O jejum bíblico é exclusivamente sobre alimento, uma restrição total ou parcial, porque esse tipo de restrição vai diretamente ao encontro de uma das suas necessidades mais básicas de sobrevivência: a alimentação. Existem diferentes tipos de jejum, uns mais radicais, outros mais tranquilos, mas todos envolvem restrição alimentar. E no tempo que você tá sem comer, você dedica ele a Deus, em oração, leitura da palavra e tempo de reflexão profundo. É isso que diferencia o jejum de uma dieta. Jejum de Instagram, jejum de videogame, pra mim entra mais em uma questão de voto com Deus. E aqui entra a pergunta do Emanuel: me explica como fazer um voto sem barganha. Tá muito na intenção do nosso coração. A gente tem que entender que Deus não deve nada pra gente. Ele muitas vezes nos dá as coisas simplesmente porque ele é bom e conhece muito bem a intenção do nosso coração. Você pode muito bem deixar de comer por um mês e seu coração tá no lugar errado, porque você tá querendo fazer isso pra, sei lá, fazer uma barganha, trocar, mas ele sabe se aquilo que a gente tá pedindo vai desfrutar em algo bom ou algo ruim, que vai nos aproximar dele ou nos afastar dele. O seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro valor está em nos aproximarmos de Deus. A Isabela perguntou como pregar o evangelho na escola, e se você tá vendo esse vídeo na semana do lançamento, eu estou em uma escola de treinamento missionário para missões universitárias. Eu amo pregar o evangelho dentro da escola. Pretendo fazer um vídeo futuramente só sobre isso, mas uma coisa muito importante que eu posso falar pra você, que eu percebi pregando o evangelho dentro da faculdade, é que as suas atitudes contam muito. Temos que lembrar que tudo que nós fazemos, seja prestar atenção numa aula, tirar uma nota boa ou pregar o evangelho diretamente pra alguém, tudo tem que ser feito pra glória de Deus. Então nós temos que agir com excelência, porque nós estamos sendo observados pelo mundo. Tem uma frase que eu acho muito interessante: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então seja exemplo e seja firme no que você acredita. Sempre que surgir a oportunidade de você falar da sua fé, fale dela. Com amor em Cristo, não com o intuito de vencer debates, mas com o intuito de pregar a mensagem da cruz que salvou a sua vida. Pregar com amor nos olhos. E uma dica: se não existe um grupo cristão na sua escola, você pode começar um. Se reúna com aqueles cristãos que você conhece no momento do intervalo para orar, para falar de Deus. Quando você se posiciona como um verdadeiro cristão em um meio missionário que é a escola, você vai ver a graça de Deus chegando junto com você. O Petros comentou: vídeo ótimo, irmão. Muito obrigado. Eu ultimamente não tenho conseguido me sentir muito íntimo de Deus. Você tem alguma dica? Tem algumas dicas, daria até pra fazer um vídeo só sobre isso. Mas pra começar, nós não podemos viver um relacionamento com Deus apenas baseado nas coisas que sentimos, mas sim naquilo que cremos. E Deus nunca se afasta da gente. A Bíblia deixa isso bem claro, que não há nada que nos pode nos separar do amor de Deus, porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Mas nós podemos nos afastar de Deus. Muitas vezes por pecado, por não buscar conhecer a Ele, por não ter disciplinas espirituais. Essas coisas nos afastam de Deus, porque a gente resume o nosso encontro com Deus muitas vezes apenas a um culto de domingo ou a uma reunião de jovens. O relacionamento com Deus é diário. Então, se eu posso te dar uma dica, é busca Deus no secreto todos os dias, porque Deus é bom e Ele se apresenta para aqueles que o buscam. E quando você está caminhando com Cristo todos os dias, vencer o pecado se torna cada vez
vez mais fácil, porque não vai ser através da sua força, mas sim através da graça e do poder de Deus. O Manuel apenas trouxe uma mensagem muito boa que eu recomendo você pausar pra ler. E no final ele falou: acho que deixei de louvar a Deus verdadeiramente, pra tentar mostrar aos outros que a minha fé não é irracional. Isso aqui é muito interessante e mostra que muitas vezes a gente tentando fazer o certo, a gente pode acabar se desviando pro lado errado. Felizmente ele percebeu. Muitas vezes a gente se importa mais em vencer um debate do que apresentar a Cristo. Eu acho de extrema importância a gente saber defender a nossa fé. Se alguém vier te perguntar alguma coisa ou confrontar a sua fé, você ter o conhecimento necessário para responder isso. Justamente por isso eu bato tanto na tecla da importância de ler a Bíblia. Mas vencer nenhum debate é mais importante do que ganhar uma alma. A gente pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se não tiver amor em nossas palavras, de nada vale. Ele nos chamou para anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas do Reino de Deus. E tudo isso nós devemos fazer em amor. Esse tipo de conversa é muito interessante pra gente poder ir tirando aquelas camadas, aquelas escamas que impedem a pessoa de conhecer a Cristo. Mas a única coisa capaz de convencer alguém da verdade, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e não a nossa maestria em vencer debates. E você pode vir com os melhores argumentos, vai ter gente que não vai aceitar, que ainda vai te chamar de louco. Mas é justamente isso que diz a Bíblia, não é mesmo? Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Mas voltando para a pergunta lá do começo, pessoas que gostam do mesmo gênero vão pro céu? Bom, na minha opinião essa é uma pergunta bem interessante, porque você não vai pro céu ou não pelo que você faz ou deixa de fazer. Nós vamos pro céu mediante a fé em Cristo. Mas você passar por desejos homoafetivos não torna você mais pecador, porque nós não vivemos com base naquilo que sentimos, mas sim com base naquilo que nós cremos. Mas aquilo que vai te levar para mais perto do Senhor é o que você faz com a tentação que você sente. Passar pela tentação é uma coisa, a tentação em si não é pecado, mas se você cair nela, isso sim vai ser pecado. E tem vários versículos da Bíblia para provar isso. E a outra pergunta é: de acordo com a Bíblia, é errado namorar uma pessoa trans? Vamos pegar um exemplo simples. Você é um homem, está se relacionando com um homem que se identifica como uma mulher. Mesmo ele parecendo mulher, ele ainda é um homem. Logo, é pecado. E tem toda essa lista aqui de versículos condenando. É pecado. E o outro caso, se você for um homem e namorar uma mulher que se identifica como homem, aí você tá namorando uma pessoa totalmente confusa, que tá vivendo uma vida de pecado, porque não entendeu a mensagem da cruz ainda. E como você poderia se relacionar com alguém que não acredita nas mesmas coisas que você, que não tá caminhando pro mesmo caminho que você? Isso entre outra parte da Bíblia que é chamado de julgo desigual, que também é pecado. Então sim, em todas as circunstâncias é pecado. Mas por hoje é isso, mas ainda não vai embora, tem muitos outros vídeos bons nesse canal. Como por exemplo esse aqui que vai tirar todas as dúvidas que você tem sobre jejum, ou esse outro aqui que vai te ajudar a se tornar um cristão melhor. Mas por hoje é isso, não esquece de se inscrever e que Deus te abençoe.